Vamos começar definindo o que é um falso discípulo. É alguém que se diz discípulo de Cristo, mas que na verdade no seu coração nunca creu no Senhor Jesus como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E ele é um discípulo falso por alguns motivos, ou por vários motivos do seu coração. Ele tem vantagens com isso, ele ganha popularidade com isso, ou alguma forma de lucro pessoal. O fato é que sempre houve muitos falsos discípulos na história da igreja. O Senhor Jesus nos avisou que pessoas assim, elas podem ser capazes de fazer sinais e prodígios. Ele mesmo nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no final do Sermão do Monte, ele fala a respeito de pessoas que no dia do juízo vão se aproximar dele, dizendo que fizeram milagres, que expulsaram demônios e profetizaram no nome dele. Jesus não nega que eles fizeram isso, mas diz: afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Eles se diziam discípulos de Jesus, chegaram a fazer milagres e expelir demônios, mas eles eram falsos discípulos. No Antigo Testamento, nós lemos que os magos de Faraó, os feiticeiros de Faraó, eles fizeram aqueles milagres que Moisés fez a princípio. Eles transformaram também água em sangue e eles também fizeram com que a cobra, aliás, com que a vara se transformasse numa cobra, exatamente como Moisés havia feito. E eles fizeram isso pelo poder das artes mágicas, pelos poderes ocultos. O apóstolo João nos fala no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 14, de espíritos de demônios operadores de sinais. Demônios que são capazes de manipular a mente, o coração, a natureza e a realidade, fazendo acontecer coisas sobrenaturais. E isso é um grande problema, não é verdade? Quando a gente começa a pensar que tudo que é sobrenatural é de Deus. A própria Bíblia fala que falsos profetas e os demônios são capazes também de fazer coisas sobrenaturais. O apóstolo Paulo nos diz lá na 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, que o anticristo, pelo poder de Satanás, vai fazer muitos sinais e prodígios. E o próprio Jesus nos disse que viriam falsos mestres e falsos cristos realizando grandes sinais e prodígios a ponto de, se fosse possível, enganar os próprios eleitos. Então a resposta à sua pergunta é sim. Falsos discípulos podem expelir demônios e fazer milagres. Isso significa que esses milagres e essa expulsão de demônios, elas não são uma prova de que a pessoa é de Deus. Não são uma prova de que aquilo está sendo feito, na verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, tenha cuidado. Os milagres que você tem que receber e acreditar sem questionar são aqueles que estão na Bíblia, que foram registrados para que nós tivéssemos fé no Senhor Jesus e pudéssemos ser salvos. Mas todos os mais, eventos sobrenaturais, circunstâncias, relatos de milagres que nos acontecem, nós devemos julgar e examinar à luz da palavra de Deus, por conta dos falsos discípulos, falsos mestres e dos espíritos de demônios operadores de sinais.